Olhe para esta imagem. Fixe o olhar na Dona Cecília, curvada, magra, segurando uma tigela vazia, e nos seus 3 netos, Samuel, Davi e Benício, que se agarram à sua saia como âncoras na tempestade. Este beco escuro, com cheiro de lixo e a promessa vã de sobras na porta de um restaurante, não é o fim da história deles. É, na verdade, o ponto mais baixo, o chão de onde uma heroína solitária e seus netos iniciaram uma escalada épica rumo à vitória e a um acerto de contas que você jamais esperaria. Se você pensa que sabe o que é superação, espere para descobrir o que esses 3 meninos se tornaram e o que a mãe deles, Laila, colheu após trocar o amor de seus filhos pela vida vazia das festas e do álcool. Esta é uma narrativa de mais de 20 anos, uma jornada marcada pela fome, pelo sacrifício, pela ambição, finalmente, por um jantar de perdão que se transformou na lição de moral mais dura e necessária de suas vidas. A vida de Dona Cecília, uma mulher que mal havia tido tempo de respirar aliviada após a viuvez e a criação de sua única filha, Laila, foi abruptamente reiniciada. O sol de sua vida, Laila, não apenas se pôs, mas fugiu, deixando para trás um bilhete frio e 3 crianças pequenas. Laila, seduzida pelas luzes da cidade grande e pela ilusão de uma liberdade sem responsabilidades, trocou a maternidade e a devoção familiar pelas noites viradas, a bebedeira e os amigos vazios. O vilarejo ficou pequeno demais para o seu egoísmo. Laila partiu para viver o que chamava de a vida real, mas que era, na verdade, uma fuga covarde do seu dever. Enquanto Cecília, com a força de um amor ancestral, pegava em suas mãos os 3 netos, Samuel, o mais velho e responsável, Davi, o observador e sonhador, e o pequeno Benício, o caçula, ainda um bebê que chorava pela mãe, Laila se afogava em copos cheios, ignorando as poucas e desesperadas ligações da própria mãe. O dinheiro que Laila gastava em uma única noite de festa era a salvação de Cecília e seus netos por uma semana. Mas Laila não mandava sequer um tostão. Ela simplesmente apagou a família da sua nova vida, tratando os próprios filhos e a mãe que a criou como um incômodo, uma história que ela não queria mais contar. A dor do abandono de Laila se transformou no motor de Cecília, a chama que a impedia de sucumbir. Ela prometeu aos céus que aqueles netos teriam mais do que migalhas. O primeiro grande desafio foi a fome. A aposentadoria mínima de Cecília mal dava para pagar o aluguel de um cômodo precário no vilarejo, quanto mais alimentar 4 pessoas em crescimento. A vergonha era uma presença constante, mas a dignidade de Cecília era maior. Ela se tornou catadora, lavadeira, o que fosse. Muitas vezes, ela passava o dia com o estômago vazio para garantir que Samuel, Davi e Benício tivessem um pouco de angu ou feijão ralo no prato. As crianças cresciam, e com a idade vinha a necessidade da escola, e para Cecília, a educação era o único bilhete de saída daquele ciclo de miséria. Sem dinheiro para uniformes, ela remendava as roupas velhas. Sem dinheiro para materiais, ela pedia sobras de papel e lápis nas escolas. Laila continuava a postar fotos nas redes sociais, quando tinha celular, de festas e viagens curtas, completamente alheia ao sacrifício de sua mãe. O contraste era uma navalha no coração de Cecília. Mas ela não permitia que o ódio pela filha envenenasse o amor pelos netos. Ela era a rocha, o escudo. E foi essa luta incessante que a fez tomar a decisão de ir para a cidade, para a mesma metrópole que sugava a vida de sua filha, na esperança de encontrar mais trabalho. E foi lá, nesse ambiente inóspito, que a cena da imagem aconteceu. A fome apertou, o dinheiro acabou, e a única saída foi enfrentar o beco, a porta dos fundos do restaurante, e pedir. Foi o fundo do poço, mas, como vocês verão, foi também o ponto de virada. Aquele momento, em frente à porta dos fundos, com a tigela vazia, foi o divisor de águas. O cozinheiro, tocado pela dignidade de Cecília, não só a alimentou, mas a indicou para um trabalho de faxineira em um mercadinho. Era pouco, mas era o suficiente para garantir o sustento e, o mais importante, para manter os meninos na escola. E foi na escola que o sonho começou a tomar forma. Samuel, o mais velho, sempre teve um olhar analítico e uma paixão por esboços de casas e prédios. Ele sonhava em ser arquiteto. Davi, com sua curiosidade inata, era fascinado pelo corpo humano, por como as doenças agiam e como poderiam ser curadas. Ele se via como médico. E Benício, o caçula, que sempre acalmava os outros e tinha uma paciência infinita, amava explicar o que aprendia e ajudar os amigos. Ele queria ser professor. Cecília, vendo os meninos estudarem sob a luz bruxuleante de uma única lâmpada no pequeno cômodo alugado, sentia um orgulho que a fazia esquecer a dor e a traição de Laila. O sacrifício dela estava dando frutos, e a cada nota alta, a cada desenho de Samuel,
a cada pergunta de Davi e a cada explicação de Benício, a avó via a promessa de um futuro que Laila havia tentado roubar. Os anos voaram. Não foram anos fáceis. Houve noites de lágrimas, gripes mal curadas e humilhações. Mas houve também o apoio da comunidade, a ajuda do cozinheiro e a força inquebrável daquela avó. E então, o milagre. O primeiro, Samuel, formou-se em arquitetura. Aquele menino que desenhava prédios com carvão no chão de terra agora segurava um diploma. Logo depois, Davi se formou em medicina, tornando-se um jovem médico dedicado. E Benício, fiel ao seu sonho, se tornou um professor respeitado, devolvendo à comunidade o dom da educação que sua avó tanto lutou para lhes dar. Cecília assistiu a cada formatura, sentada na primeira fileira, com o coração explodindo de gratidão e lágrimas que finalmente eram de alegria. O beco e a tigela vazia eram apenas uma lembrança distante. E agora, era a vez dos netos retribuírem. Samuel, o arquiteto, projetou e construiu uma casa nova, com janelas amplas e um pequeno jardim, o lar que Cecília merecia. Benício, o professor, com seu toque de carinho, mobiliou a casa inteira, garantindo que cada canto fosse um conforto e uma homenagem à avó. E Davi, o médico, assumiu a assistência integral à saúde de Cecília, garantindo que sua heroína tivesse os melhores cuidados e anos de vida tranquilos e saudáveis. O abandono de Laila havia se transformado na união inquebrável dos seus filhos e na redenção de sua mãe. E então, o destino, com seu senso de justiça, agiu. Laila, a mãe fugitiva, anos depois, viu sua vida desabar. As festas acabaram. Os amigos sumiram. O álcool e as escolhas erradas a deixaram amargurada, pobre e sozinha. Ela colheu exatamente o que plantou: a solidão. Não tinha casa, não tinha apoio, não tinha nada, pois havia trocado o bem mais precioso, a família, por ilusões. Ela, por acaso, ouviu falar dos filhos. Ouviu que Samuel era um arquiteto renomado, que Davi era um médico respeitado, que Benício era um professor amado. E mais, que eles haviam construído uma casa de sonho para a avó. O arrependimento, tardio e doloroso, bateu à sua porta. Laila, desesperada, tentou o contato. E os 3 filhos, agora adultos, formados, casados e bem-sucedidos, tomaram uma decisão surpreendente. Eles a convidaram para um jantar de reencontro. O dia chegou. Era um jantar formal, na casa nova construída por Samuel, mobiliada por Benício e abençoada pelos cuidados de Davi. Laila, vestida de forma simples e com os sinais de uma vida difícil no rosto, chegou nervosa e envergonhada. Pensava que seria uma celebração de reconciliação, um abraço de perdão. E, em parte, era. Mas era, acima de tudo, uma lição. No meio do jantar, após as entradas e antes do prato principal, Samuel, o arquiteto, se levantou, limpou a garganta e começou a falar. Ele não a atacou, ele contou a história. Contou sobre o bilhete. Contou sobre a fome. Contou sobre o beco, sobre a tigela vazia e sobre as madrugadas de sua avó costurando. Davi se levantou e falou sobre as doenças que eles pegavam e o medo de não ter remédios, e de como o maior remédio era o amor de Cecília. E Benício, o professor, com sua voz calma e didática, falou sobre a vergonha de ir para a escola com a mesma roupa rasgada e a fome, e como eles só puderam sonhar porque Cecília deu a eles a base que a mãe deles se recusou a dar. Eles não gritaram, mas suas palavras, carregadas de 20 anos de dor e gratidão, soaram como trovões. Eles mostraram à mãe o abismo que ela havia criado com seu egoísmo e, por contraste, a montanha de amor que sua avó havia construído. Laila chorou, não as lágrimas de arrependimento fácil, mas de vergonha profunda e da consciência do que havia perdido. Ao final, a lição de moral veio: mãe, você nos abandonou, mas a vovó Cecília nos resgatou. Tudo o que somos e o que temos hoje é mérito dela. Você trocou o copo cheio pelo nosso futuro. Por causa do amor da vovó, nós te perdoamos. Você é nossa mãe e sempre será, mas o seu lugar de honra, de heroína, já está ocupado. Você pode ficar conosco, mas terá que entender que esta casa e esta vida são um monumento ao sacrifício de Cecília e ao seu abandono. Eles aceitaram Laila de volta, não como um fardo, mas como uma lição viva. Ela viveu com eles, mas nunca mais foi a figura central. Ela viu seus filhos prosperarem, mas soube que o verdadeiro amor e devoção dos netos era para a avó. Cecília, a heroína, desfrutou o final de sua vida em paz, rodeada pelo amor e pela gratidão de 3 homens que ela tirou da miséria do beco, provando que o abandono de um pode ser a inspiração para a grandeza de muitos. Esta história de Dona Cecília,
que saiu do beco da humilhação para a cadeira de honra da vitória, é um lembrete. Um lembrete de que o sacrifício e a responsabilidade sempre vencem o egoísmo e o abandono. Se você, ao ver a imagem daquele beco e o final triunfante de uma família, sentiu seu coração aquecer, eu tenho uma pergunta para você. Qual foi o ato de maior coragem de Dona Cecília? Foi pedir comida naquele beco ou foi a força de perdoar a filha e deixar que os netos a perdoassem? Deixe seu comentário aqui embaixo, dizendo qual foi a sua parte favorita desta reviravolta épica. Se esta jornada de dor e superação te inspirou, deixe seu like no vídeo. E para não perder mais histórias emocionantes e cheias de lições de vida como esta, inscreva-se no canal e ative o sininho. Vamos juntos celebrar a força das verdadeiras heroínas.